Bem-vindo, professor Eduardo Apio, professor. Oi, bom dia. Bom dia, Adri. Bom dia, meu amigo Renato Rovai. Tudo bem? Mais uma vez, um prazer e uma honra estar com vocês aqui nesse programa, nesse espaço de resistência, né, contra esse bloco monolítico de ignorância que falou assinar agora há pouco, né? Realmente difícil, né, você ter um espaço onde a razão, né, e o bom senso predominem, e vocês têm feito isso, têm feito essa crítica diária aí, né? Trabalho heróico. Obrigado por me abrir o espaço e uma honra estar com vocês. Vamos falar sobre o que, meu amigo Rovai? Eu queria falar um pouco sobre a denúncia contra o Bolsonaro. Você estava outro dia aqui conosco assistindo, mandou um superchat e disse, olha, Rovai, essa denúncia é um primor. Li ela aqui, considero muito... Eu também achei a mesma coisa, mas eu queria ouvir de você, que é um jurista, né? Os motivos que te levaram a escrever isso. O motivo é bastante simples, Rovai. Como você sabe, e nós já conversamos sobre isso, eu trabalhei 3 anos como promotor, então 3 anos fazendo denúncias criminais e ajudando a conduzir investigações aqui no Paraná. O fato é que a denúncia, a cada fato que ela enuncia, a denúncia muito claramente aponta as provas. E as provas, claro, que elas vão estar sujeitas ao chamado contraditório, ou seja, né, a parte contrária agora, inclusive, já está com o prazo correndo, e eu não sei se esse prazo dos 15 dias, eu não acompanhei, Rovai e Dri, se ele termina antes do Carnaval, mas está na iminência de finalizar esse prazo que permite a ampla defesa e o contraditório, e em que o ex-presidente Bolsonaro e os demais acusados vão apresentar uma defesa preliminar, uma defesa prévia, visando contraditar os argumentos do Procurador-Geral da República, o doutor Gonê. Se esses argumentos forem fortes o suficiente, e eles têm que ser considerados quando o Supremo for fazer a análise do recebimento da denúncia, claro que isso pode ser algo favorável, mas o desenho geral realmente torna muito difícil, na minha percepção, do ponto de vista de um professor, não de um juiz, de um professor, lendo a denúncia, as 236 laudas muito bem colocadas, todas apontando fatos concretos, situados numa linha do tempo, né, como falou o próprio Lenny Streck, né, uma coerência, existe uma história que foi contada, uma literatura ali, e que não é a mesma literatura, eu posso afiançar a todos vocês que estão nos ouvindo, do que aquelas denúncias feitas contra o nosso atual presidente Lula, quando era ex-presidente, eu li aquelas denúncias, e aquelas denúncias que tinham 200 e poucas laudas, do triplex e outras contra Lula, lá aquilo era um fake news, porque não se identificava ato de ofício, aquilo era um exercício de criatividade, era mais da metade da denúncia contando a história da corrupção no mundo, no Brasil especificamente, desde 1500, então aquilo era um pastel de vento, de fato, você lia aquela denúncia e dizia, meu Deus, como é que alguém recebeu essa denúncia? Mas aí, claro, quem recebeu a denúncia na época foi Sérgio Moro e fica explicado. Mas, nesse caso específico, a decisão vai ser do Supremo Tribunal Federal e os fatos estão bem enunciados. A regra geral, para aqueles que não acompanham a área do direito, é a seguinte: na dúvida, nesses casos, havendo dúvida, se recebe a denúncia. Tem um princípio, certo ou não, mas é um princípio da nossa jurisprudência aqui no Brasil, desde muito tempo, mais de 100 anos, de que, havendo indícios suficientes de autoria, e nesse caso, os indícios são suficientes, me parece, enfim, falando como professor, e a materialidade do crime, a qual está estampada lá, tanto nas conversas, como também nas atitudes, isso é suficiente para o recebimento da denúncia. Então, eu te diria, assim, com um grau de acerto de provavelmente 99%, que essa denúncia deve ser recebida, sim, né? Não por razões políticas, por razões técnicas, porque o princípio é esse, é indúbio pro societate, se diz, na dúvida pro sociedade, se recebe a denúncia e se faz ali, né, a possibilidade de que a defesa produza prova, a acusação, claro, vai novamente produzir prova. Nesse processo nós temos uma peculiaridade, porque as provas são documentais, então
tem a questão da delação do Mauro Cid, que vai ser avaliada, e a jurisprudência do Supremo é a seguinte, que uma delação, uma única delação de uma única pessoa, isoladamente, não pode levar à condenação de ninguém, né? E não poderia levar nem mesmo ao recebimento da denúncia. É um argumento que eles estão usando muito, né? Uma delação não leva, mas se essa delação tiver acompanhada de diálogos de WhatsApp, mas não é uma só, né, Apio? A gente tem ali a delação do Cid, mas tem o testemunho dos ministros militares, do Exército, tem o WhatsApp e da Aeronáutica, dizendo que foram convocados, atestando aquelas informações. Tem outros depoimentos, tem áudios e vídeos que atestam tudo que está sendo dito na delação. Quer dizer, o conjunto de provas me parece irretocável. E o Bolsonaro foi ao programa do Léo Dias e ele fala com a maior cara de pau. Não tem nada ali, é tudo uma narrativa. A gente também não está tendo... parece que e muita gente acredita nisso. Parece que a esquerda e própria mídia não conseguiram ainda montar esse quebra-cabeça de forma simples para as pessoas. É tanta informação que parece que não tem nada. De São fato, milhares a denúncia, e milhares de áudios, né, de WhatsApp, mensagens, e aí cada hora vai saindo, inclusive, uma informação nova. Uma delas é absurdo. O cara estava com arma para matar o Alexandre de Moraes, está pedindo autorização. Tem diálogo mostrando como não. Não, o que eu te digo é isso, do ponto de vista acadêmico, falando como professor, e é isso que eu vou falar na aula de hoje, lá com os meus alunos na faculdade, o conjunto probatório, ele tem indícios mais do que suficientes para o recebimento da denúncia. Em geral, até a melhor técnica de defesa nesses casos consiste em fazer uma defesa muito abreviada de 3 linhas. Tradicionalmente é isso. Como esse processo tem uma dimensão política grande, etc., então eu não sei exatamente para que lado vão as defesas, mas assim, a prática demonstra isso. Geralmente você, para evitar um debate muito acalorado na sessão de recebimento da denúncia, que poderia servir como uma espécie de condenação política ou enfim, uma espécie de libelo acusatório, a defesa tenta ser econômica nos argumentos para que depois, na data do julgamento, não sejam por demais expostos, simplesmente nomeando testemunhas no Brasil e, eventualmente, fora do Brasil. Isso pode acontecer das defesas apontarem testemunhas que residam eventualmente nos Estados Unidos, pessoas que estão até foragidas da própria justiça brasileira. Pode acontecer, sim. Então, o Supremo vai ter que tratar dessas questões todas. Por sorte, nós temos um ministro relator que é provavelmente o maior conhecedor do processo penal dentro lá da corte, que é o ministro Alexandre de Moraes. O maior conhecedor de direito constitucional, seguramente, é o ministro Gilmar Mendes. Nós temos o ministro Toffoli com votos fantásticos também em matéria de processo penal, mas nas mãos do ministro Alexandre, realmente, que é um ex-promotor experimentado, secretário de Justiça, ministro de Justiça e escritor de vários livros de direito constitucional, realmente o Brasil não poderia estar em melhores mãos, na minha opinião. Não estou jogando confete, eu estou dizendo do ponto de vista técnico. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do Alexandre de Moraes e tem agora esse imbróglio com os Estados Unidos, né, Adri? Eu gostaria de saber sobre isso. Qual o risco que o Alexandre de Moraes está correndo com essa tentativa de criar uma lei bananinha lá, que é a lei que vai pegar o passaporte de Moraes, pegar patrimônio, impedir ele de entrar no país, enfim, uma série de ameaças que podem vir a ser patrocinados pelo governo Trump, inclusive tentando inibir que as plataformas sejam regulamentadas aqui no Brasil, que tenham que tenham que atender à Constituição brasileira. Claro. E que risco o Brasil corre, Apio?
O Supremo Tribunal Federal está no uso da plena jurisdição brasileira quando busca regular a forma como essas plataformas se comunicam. Se elas não têm um controle, uma autorregulação suficiente, é evidente que essa regulação vai vir de fora. Então, isso é totalmente razoável, e isso tem sido aplicado como um estándar de julgamento na Europa, só que, claro, para o governo Trump fica mais fácil litigar com o Brasil do que litigar com a Europa como um bloco. Então, a Europa, tirando, né, tirando a questão da Inglaterra, a Europa me parece que está muito fortemente decidida a regular essas plataformas de redes sociais, especialmente Google, especialmente o Instagram e também a plataforma X. Então, a briga é essa, eles tentam, né, estimular um debate num nível aqui relativamente local, né, com alguém que isoladamente é mais fraco. Então, a única alternativa para o Brasil e para a jurisdição brasileira e para os tribunais brasileiros, inclusive o Supremo, é criar um fórum de debates internacional, alinhavando, né, contatos e eventos com tribunais constitucionais, cortes constitucionais da Europa, Itália, Espanha, França, Alemanha, países que têm uma tradição forte no direito constitucional, Portugal também, né? Então, nesse momento seria a melhor estratégia, tentar fazer colocar a questão da regulação e dessa ameaça que é feita individualmente ao ministro Alexandre, mas que na realidade é uma afronta à Corte, ao Supremo Tribunal e ao Judiciário brasileiro como um todo, tentar alinhavar esse debate como um debate em torno da independência dos juízes, né? A independência judicial que está sendo colocada em xeque. Então, a questão, o nível do debate, a intensidade da discussão se acentua na medida em que o procurador-geral apresenta uma denúncia que traz, evidentemente, é inegável que traz um impacto nas eleições daqui a 2 anos, né? É inegável, isso afeta tanto o ex-presidente Bolsonaro quanto afeta uma eventual candidatura do governador Tarcísio. Então, o conjunto é esse, é um recrudescimento do debate, mas, enfim, não se sabe se esse debate vai se estabilizar, né? Me parece fazer uma aliança... criar um fato político que daqui a 30 dias ninguém mais lembra. Uma aliança internacional pela defesa dos juízes, né, das decisões judiciais. Eu acredito que é uma estratégia possível, sim. Os nossos ministros no Supremo têm uma boa relação com presidentes de cortes constitucionais na Europa. O ministro Gilmar, o ministro Barroso, em alguns ministros Barroso é mais ligado às cortes nos Estados Unidos. Mas temos ministros que têm essa interlocução, né, e professores que têm essa interlocução, posso citar inúmeros, o próprio Lenin Streck, enfim, e Pedro Serrano, e pessoas que podem catalisar esse movimento. Um movimento no sentido de que né, é o movimento Denorex, eu sou você amanhã, aquela coisa, né, se está acontecendo... Esse é o da Vodka Orloff, viu? É da Vodka Orloff, desculpa, parece, mas não é. Parece. Eu sou você amanhã. Eu sou você amanhã. E aí, fazendo a propaganda já indireta de uma boa vodka, de uma boa vodka russa, Stolichnaya, mas o fato é esse. O que está acontecendo hoje com o Supremo Tribunal Brasileiro deve acontecer no futuro com as cortes constitucionais na Europa, e obviamente que, tirando o caso da Inglaterra, elas têm que estar preparadas, alinhadas e em sincronia, em sinergia perfeita para resistir a esse ataque, que é um ataque, em última análise, à democracia. São pessoas que não foram eleitas, né? Elon Musk é um dos casos, uma pessoa que não foi eleita, todas essas pessoas que exercem hoje uma atividade política, já que hoje todo mundo tem um celular na mão, essa é a realidade, né? Todo mundo está conectado, você sai na rua, em qualquer circunstância, todas as pessoas estão conectadas, né? Em qualquer região remota do Brasil vai ter alguém conectado. E, portanto, isso cria
né, um cenário paralelo, uma dimensão paralela virtual em que, né, não pode redundar numa democracia virtual. Não é pelo fato de todas as pessoas estarem conectadas a uma rede mundial que isso significa que nós tenhamos um Estado paralelo e que tenhamos também uma realidade democrática paralela. Não. Nós temos que separar um mundo ficcional, um mundo virtual, do mundo real. O mundo real, onde as pessoas comem, bebem, se vestem, tomam transporte público, é um mundo diferente do mundo virtual. Então, isso que não dá é para fazer esse casamento perfeito, essa fusão entre um mundo virtual e um mundo real. Né? No mundo real, o Supremo Tribunal Federal está sofrendo críticas, está sofrendo uma pressão aí junto, né, da presidência da República nos Estados Unidos, mas se mantém absolutamente dentro da sua jurisdição, nada vai mudar. Né? As decisões do ministro Alexandre e dos demais ministros vão ser cumpridas com absoluta tranquilidade, serenidade, e eu fico pasmo é que todos os órgãos de imprensa não estejam exatamente exigindo isso, dizendo, não, olha, Brasil para os brasileiros, a jurisdição brasileira é hoje o traço mais evidente da nossa soberania, né? Porque ela é impositiva, ela se utiliza de uma força. Agora, claro que isso também vem no momento de uma debilidade política do atual governo, que foi criada artificialmente, já, como todos nós sabemos, desde aquela história do câmbio do Campos Neto ali no final do ano, de 6,20. Então, se criou alguns fake news, né, a questão do Pix, enfim, se criou um cenário. Então, isso é fruto de uma inteligência real, uma inteligência externa, e essas pessoas aqui que foram acusadas no Brasil são peões nesse tabuleiro, enfim, são pessoas aí que não têm nenhum compromisso, como o Sérgio Moro, como o Dallagnol, nunca tiveram compromisso nenhum com o judiciário e a soberania brasileira, muito pelo contrário. Então, assim, o problema é esse, é o pior escravo é aquele que é cativo por vontade própria, aquele que se submete, aquele que faz o papel de mordomo de luxo de autoridades e forças políticas e econômicas estrangeiras que não têm nenhum compromisso com os brasileiros, muito pelo contrário, até acho que eles estão certos, o compromisso deles é com os acionistas deles, com o mercado americano, com os eleitores norte-americanos que votaram em sua maioria, né, no Trump, essa é a questão, insatisfeitos que estavam com a inflação nos Estados Unidos, essa é a questão. Então, assim, a questão é de soberania, e o Supremo não vai se deixar intimidar por isso, de forma alguma. Se eu fosse o ministro do Alexandre de Moraes, a minha menor preocupação era ter que não ter um visto para ir para os Estados Unidos, mas, né, poder ir a Florença, poder ir a Roma, Paris, poder ir... Né? Enfim, são tantos os lugares mais interessantes, eu acho que a exceção seria feita a Nova York, mas ainda assim, Nova York não deixa de emular um pouco também os valores europeus, é a cidade mais europeia dos Estados Unidos. Eu não vejo prejuízo. Ele perdeu feio lá. Né? E ele perdeu feio em Nova York. Exatamente. Houve uma mudança de comportamento, sim. Mas o problema que o pessoal fala, pelo menos, lá é a questão da inflação. Acho que a inflação teve um peso muito significativo. Houve uma inflação em tudo, especialmente nos alimentos. Não é muito diferente do que está no Brasil. O Brasil também, o pessoal ficou assustado com a inflação dos alimentos. Então é aí que a coisa toca, né? Esse é o ponto que o governo tem que tratar. Eu ia te perguntar sobre a nova estratégia da defesa do Bolsonaro. Eles estão agora querendo afastar o Zanin e o Flávio Dino do julgamento do caso. Eles já tentaram afastar o Moraes e agora querem... Isso tem algum sentido para você? Não tem absolutamente nenhum sentido. Não há nenhuma presunção de suspeição contra esses ministros. São ministros que foram nomeados pelo presidente Lula, mas sim, são pessoas imparciais, pessoas de libada conduta, passaram pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, do Senado da República. Né? Eu não vi nenhuma manifestação, né, contra nenhum desses ministros. Pelo contrário, até os ministros têm colocado que, do ponto de vista
alguns ministros, como o ministro Gilmar Mendes, tem que colocar que, do ponto de vista acadêmico, não há nenhuma inconstitucionalidade naquela lei que foi aprovada durante o governo Jair Bolsonaro, que é exatamente essa lei que visa preservar o Estado democrático de direito. Porque a lei criminaliza a tentativa de golpe, ela não criminaliza o golpe concretizado, realizado, ele criminaliza a tentativa. E o tipo penal incriminador, ele pode fazer isso, ele pode deslocar. Não é comum que aconteça, isso são exceções no direito penal. A regra geral é que você não pune a tentativa se os atos posteriores não foram realizados. Mas, como exceção, em alguns crimes isso é possível, você antecipa e criminaliza a conduta que antecede a execução, que é a tentativa. Então, não há problema do ponto de vista dogmático. Se for um golpe, inclusive, não tem nem como ele ser julgado, né, Apio? Porque aí os vencedores do golpe estarão no poder e como que eles vão... Claro. A técnica legislativa foi aquela, tanto é verdade que foi editada no governo Bolsonaro. Então, quer dizer, não há inconstitucionalidade. O ministro Gilmar foi muito claro sobre isso, já até antecipou um pensamento dele sobre o assunto, como grande jurista que é. Então, o espaço, né, para as defesas realmente é muito, muito, muito restrito nesse caso, pela leitura que eu fiz dessa denúncia, que está muito bem feita. Foi a melhor denúncia que eu já li até hoje. Eu não estou politizando o tema, nem endossando a denúncia, os fatos, nem dizendo como os juízes devem julgar. Estou falando como professor de direito penal e processo penal. É a melhor denúncia, por quê? Porque ela descreve claramente os fatos, as circunstâncias dos fatos, ela consegue ser muito objetiva, ela permite a defesa, ela enuncia as provas que foram colhidas, que são documentais, no inquérito que foi primorosamente conduzido pela Polícia Federal. Então, assim, os fatos foram complexos, mas a investigação foi muito bem feita. A investigação conseguiu capturar isso e colocar e permitir que o procurador-geral estabelecesse um desenho muito claro, uma linha do tempo e de fatos que começou já vários anos. Praticamente, né, Dri Rovai começou desde a posse do ex-presidente Bolsonaro, né, com a questão de que as urnas eletrônicas, então começou como um papo meio, né, no vácuo, assim, as pessoas estranharam, mas o sujeito recém se elegeu através de uma urna eletrônica, e aí ele começa no dia seguinte a questionar as urnas eletrônicas, né, que tipo de inteligência é essa, de onde que vem esse tipo de proposta e de argumento, né? E aí isso vai evoluindo para criar um clima, né, de que ganha, mas não leva, o presidente Lula ganha, mas não leva, que culminou com o 8 de janeiro. Então, as circunstâncias estão postas, eu não acredito. Anistia, falar em anistia, como é que você vai falar em anistia se nem a denúncia foi recebida ainda, né? E a anistia é uma prerrogativa, claro, ela está atrelada ao Congresso Nacional, mas nesse caso, quando os fatos são bem definidos, claramente definidos, e já foram apreciados pelo Judiciário, que já proferiu o Supremo inúmeras condenações transitadas em julgado, então é muito difícil, isso está muito mais próximo da graça, né, que só pode ser concedida pelo presidente da República, como fez o presidente Trump lá, em relação até a alguns familiares dele lá nos Estados Unidos. Então, se o fato já está delimitado, isso não está no âmbito da anistia, isso está no âmbito da graça, que é uma prerrogativa constitucional do presidente Lula. Então, se o presidente Lula decidir conceder a graça e perdoar aqueles terroristas do 8 de janeiro, bom, aí é uma prerrogativa dele. Eu não acredito que essa prerrogativa pertença hoje, depois de julgado pelo Supremo, ao Congresso Nacional. Rovai, acho que é isso, né? Queria só perguntar para o Apio o que ele acha do Sérgio Moro estar liderando a pesquisa para governador do Paraná. Eu acho que é esperável, porque assim, o antipetismo ele se associou ao bolsonarismo. O bolsonarismo capturou uma parcela importante do antipetismo, né, especialmente aqui nos estados do Sul. Nem todos os antipetistas são bolsonaristas. Muita gente não gosta do Bolsonaro, mas tapa o nariz, né, endossa o fascismo porque é antipetista, porque caiu naquela ladainha de 10 anos de Jornal Nacional batendo nas costas do Lula.
Então, o Lula foi crucificado durante 10 anos, passou mais 2 anos preso aqui em Curitiba por simplesmente ter visitado um apartamento no Guarujá, uma visita no qual, no vídeo, ele mostra que não gostou, inclusive, do lugar. Então, é uma situação absolutamente surreal, uma prisão política, que foi definida como política pelo Supremo Tribunal. E o Sérgio Moro representa no imaginário coletivo aqui no Paraná muito desse antipetismo. Ele mesmo disse esses dias, eu prendi o Lula, eu isso, eu aquilo. Então, assim, aquilo que seria motivo de vergonha, desonra e responsabilidade criminal para outros juízes, ter conduzido um processo de forma parcial, suspeita, criando uma cama de gato política para o presidente Lula, aqui serve como plataforma política. Diz, não, olha, eu consegui derrubar o petismo, pelo menos aqui no âmbito regional, enfim, e alguns diriam até no âmbito nacional. Então, reverter isso com base nos fatos depende de uma imprensa de resistência como vocês, livros como esse aqui que eu recebi até do Sálvio, que eu fiz o prefácio desse livro, me permitem até... Esse rapaz aqui, eu fiz o prefácio, a tese de doutorado dele é exatamente falando no Lava Jato e a intervenção das agências de inteligência dos Estados Unidos, especialmente CIA. Então, está muito bem colocado. Então, o cenário está colocado. O CNJ encaminhou todos esses documentos e indícios contra Sérgio Moro para o procurador-geral Gonet em junho de 2024. Pois bem, nós estamos entrando em março de 2025. Até então, não houve, aparentemente, nenhuma movimentação em torno disso. O ministro Salomão, no Conselho Nacional de Justiça, teve uma postura heróica e conseguiu levar adiante, a revelia do próprio ministro Barroso, um relatório que aprovou indícios existentes de corrupção, formação de quadrilha, peculato envolvendo essas pessoas, inclusive Sérgio Moro. Então, assim, evidentemente que eu, como eleitor aqui do Paraná, espero que até as eleições daqui a 2 anos esses fatos estejam esclarecidos, porque eu não consigo imaginar como que alguém acusado de desviar 6 bilhões de reais dos cofres públicos, e esse fato eu identifiquei na vara, né, e foi a razão do meu afastamento. Então, como que uma pessoa assim se cacifa para candidatura ao governo do Estado, onde ele vai gerir alguns trilhões de reais. Então, isso é realmente muito sério. Espero que até lá isso esclareça para o bem ou para o mal. Se for inocente, que seja inocentado, né? Nós somos todos a favor da transparência, ele eu acredito que também, né? Então, transparência total, quem não deve não teme, que se faça uma investigação, que se abra sigilo tributário, fiscal, bancário. São 6 bilhões de reais, é isso? Foram 6 bilhões, em torno de 6 bilhões de reais que foram desviados naqueles acordos de leniência fechados com a Odebrecht, que foi a grande vitoriosa daquele processo. Por que vitoriosa? Porque todos os executivos saíram livres e, entre aspas, anistiados. A empresa foi lá, pagou, bancou essa dinheirama toda, que depois serviria para criar a Fundação Lava Jato, aqui em Curitiba, ou Fundação Dallagnol, não sei qual seria o nome. E essa Fundação Dallagnol só não foi constituída com esse dinheiro que foi desviado da Odebrecht e outras, graças à intervenção prodigiosa do nosso ministro Alexandre de Moraes, Alexandre o Grande. Se não, hoje estariam montados aí nesse orçamento bilionário, e aí, claro, uma campanha a pleno vapor em favor desta candidatura do Sérgio Moro. Mas o fato é que, sim, ele tem uma parcela de representatividade aqui no Paraná. A diferença, ele ganhou uma vaga no Senado Federal na última eleição por uma diferença muito, muito, muito pequena em relação ao candidato supostamente apoiado pelo Bolsonaro, mas na verdade o ex-presidente Bolsonaro não veio até o Paraná endossar a candidatura, né? Foi um movimento um tanto estranho, ficou ambíguo, ele simplesmente saiu da discussão e o candidato dele na época, do Jair Bolsonaro, acabou ficando, salvo engano, 4 pontos de diferença atrás do Sérgio Moro. Então, naquilo ele se elegeu, só que quando ele se elegeu não havia ainda, esses fatos que eu apurei na 13ª não haviam sido apurados, eu não havia passado por lá ainda. Então, isso também faz uma diferença. Isso foi apurado, foi mandado ao CNJ. O ministro Salomão poderia tranquilamente jogar para debaixo do tapete, mas não. Conduziu, levou adiante, investigou, inclusive afastou desembargadores do TRF da 4ª Região. Então, não é pouca coisa. Determinou o afastamento da Gabriela Hart.
Então, assim, o resultado desse esforço hercúleo, que não foi só meu, foi do ministro Salomão e de outros personagens dessa história, claro que é um esforço que também não pode ser jogado no ralo da pia, né, no vaso sanitário. Eu acredito que foi um trabalho difícil, um trabalho sério, levado sem segundas intenções, com amor ao país, pelo menos eu conduzi as coisas dessa forma, com amor ao país, ao Brasil, e o resultado disso está lá, então, com o Dr. Gonê, desde junho de 2024. Eu imagino, então, que até 2026, né, nós tenhamos uma solução para o caso, ou a favor da inocência do Sérgio Moro, ou pela condenação, mas que se tenha, que se diga, olha, afinal de contas, o sujeito desviou esse dinheirama toda lá para os Estados Unidos para voltar para o Brasil, para a Fundação Lava Jato, naquilo que o CNJ chamou de sistema de cashback, ou seja, você dá um tanto e volta outro tanto, que é corrupção, obviamente. Ou então são inocentes e eu sou o primeiro a levantar a mão e pedir escusas. Se forem julgados inocentes, eu serei o primeiro a dizer, olha, me equivoquei, achei que os caras eram traidores da pátria e não são. Serei o primeiro a reconhecer o erro. Muito bem, muito obrigado, Apio, quero te agradecer aqui. Deixa eu ler um superchat para o Apio, a Valéria manda aqui, grande Apio, eu ficaria horas te ouvindo, obrigada. Mas olha... Nem a minha mãe consegue ficar horas me ouvindo. Isso é ilusão. Legal. Mas um grande abraço a todos, viu, pessoal? Obrigado, Rovai, obrigado, Dri. Uma boa semana e carnaval para vocês. Para você também. Obrigado. Tudo Você de bom, também. até a próxima. Tchau.